disse que não se sentia com formação suficiente para falar sobre sociologia, mas eu não tive medo disso porque, basicamente, o que eu faço profissionalmente é falar sobre assuntos dos quais não percebo nada. E, portanto, a experiência dá-me algum traquejo. No entanto, desde que cheguei, já apanhei dois sustos. O primeiro foi que o Zé Mário é uma pessoa razoavelmente competitiva. E o Zé Mário, em vez de apresentar um livro, apresentou dois. Isso perturba muito o plano que eu tinha traçado. Por isso eu vou falar-vos também sobre o Guerra e Paz. E a Madame Bovary, que não te has de ficar a rir. O segundo susto foi que já a sessão decorria quando entrou na sala o professor Manuel Vilaverde Cabral. E portanto eu vinha preparado para apresentar um livro e dou comigo numa oral. Portanto, isso confesso que é mais assustador. Eu queria antes de começar, eu queria só fazer uma pequena nota biográfica para dizer que sou muitas vezes convidado para falar em escolas, justamente para falar com jovens, aquilo que a gente chama jovens. A razão é o facto dos professores estarem convencidos de que eu próprio sou um jovem. E eles dizem que precisam, basicamente, a minha função é ser um tradutor. Eles usam mesmo a expressão, precisamos de alguém que fale a linguagem deles. Como se eu falasse um idioma que é uma espécie de variante do português que só consegue ser captada pelos ouvidos dos adolescentes, como aqueles apitos que só os cães é que escutam. E o facto de alguém ter achado que eu estou qualificado para apresentar um conjunto de trabalhos sociológicos sobre a juventude representa, acho eu, uma promoção que faz com que eu próprio tenha, enfim, a esperança de poder estar a entrar na idade adulta a partir desta apresentação. Reparem que transição para a idade adulta é jargão técnico que eu aprendi com jovens e rumos. Espero não estar a ser demasiado complicado. O segundo ponto prévio é o seguinte. Em relação aos sociólogos, enfim, são trabalhos de sociólogos, e a minha experiência pessoal é que, em geral, não há fenómeno social complexo que um sociólogo não consiga complexificar. Eles fazem isso normalmente através de dois métodos. O primeiro é aprofundando o assunto, que nunca traz nada de bom. O segundo é pondo em causa os próprios termos em que nós discutimos os assuntos. Portanto, não é possível, é especialmente irritante essa faceta, porque não é possível dizer, bom, eu creio que os jovens, alto, o que é um jovem? Porquê falar em jovens? O que é juventude, na verdade? Um dos pontos do livro é, sim, os adolescentes, mas será que a palavra adolescente não reduz o adolescente à sua categoria psicofísica, ignorando várias outras facetas? É muito irritante. Mas por acaso é bem feito, de facto. Dou-vos essa. É bem feito porque, reparem, o meu pai nunca foi jovem. O meu pai era moço. Era isso que se era no tempo do meu pai. Usava-se ser moço. Não havia juventude, havia mocidade. E ser moço... há um livro chamado Ensino Primário e Ideologia. É um livro muito engraçado, de uma senhora chamada Maria de Fátima Bivar, que nós conhecemos melhor pelo nome de Maria Velho da Costa. Ela chama-se Maria de Fátima Bivar Velho da Costa. E o livro é basicamente um exame, uma análise dos manuais da escola primária do Estado Novo. E as referências à mocidade e à gente moça são constantes, não há nenhuma referência. A juventude não era um conjunto de jovens, era um estádio físico, como na expressão o elixir da eterna juventude, ficar jovem para sempre. Era só isso, acho eu. Agora, portanto, há um poema que ela cita, a Maria Velho da Costa cita um poema que se chama Roteiro da Gente Moça, que é especialmente interessante porque tem todos aqueles valores que era preciso incutir na gente moça, como o patriotismo e a obediência e a conformação. Ora, o que me parece é que ser jovem é muito mais complexo do que ser moço.
E eu ia dizer isso ao meu pai quando tiver a oportunidade. Até porque o mundo do jovem parece-me mais complicado, mais complexo do que o mundo do moço. No sentido em que o mundo do moço tinha menos insegurança, menos instabilidade, talvez menos Facebook, seguramente. E a propósito do Facebook, isso é um aspecto que se prende com alguns dos capítulos deste livro, o modo como a comunicação se faz entre os jovens hoje. Há dias estava a ler um artigo da Zadie Smith, aquela escritora, basicamente era uma reflexão dela sobre o filme Facebook, em que ela dizia uma coisa curiosa, que era, parecia-lhe que o filme era feito por pessoas mais velhas do que o protagonista, ou seja, o realizador, etc., o produtor, eram, dizia ela, pessoas 1.0. E o filme era sobre pessoas 2.0. No sentido em que os jovens hoje são pessoas 2.0. Eu achei aquela categorização interessante, muito embora não alcance a totalidade do seu significado. Mas pareceu-me interessante e eu sempre me senti uma pessoa 1.0. Eu sempre senti que entre mim e os jovens há uma diferença, há uma distância grande, e a minha popularidade junto dos jovens é um mistério constante para mim. Até porque, lá está, os jovens são um fenómeno complexo e eu experimento isso diariamente, porque eu vou a escolas e os jovens que lá estão admiram-me a um ponto que eu acho que é prejudicial à saúde. Em minha casa há jovens, e algo que a minha mulher garante foram mesmo gerados por mim, que me desprezam. E portanto isso é muito inquietante, essas diferenças arbitrárias de gosto. Há outra socióloga subtil que eu gostava de citar, que é a minha avó. A minha avó não dizia mocidade nem juventude, dizia a canalha. E isso vai ser importante mais à frente. Acerca do livro, eu achei o livro, o aspecto mais interessante eu vou falar a seguir, mas o livro fala sobre o mito da juventude, por exemplo, aquela inveja que o jovem suscita nas pessoas, sobretudo o corpo do jovem. Uma inveja à qual eu sou imune. Manter o corpo de um jovem dá muito trabalho. E, portanto, é evidente que eu tenho interesse no corpo jovem, como se diz na informática, na ótica do utilizador. Mais do que isso é muito trabalhoso. Mas invejar um jovem é de facto não compreender o que um jovem é. Porque era aquilo que o Zé Mário disse, o jovem é uma pessoa em transição. E o jovem moderno é uma pessoa em transição num mundo em transição. E isso é especialmente assustador. O facto de haver do jovem estar confrontado com um tumulto interior e com um tumulto exterior. Há um capítulo sobre jovens desempregados, imigrantes. Portanto, é gente que está em transição em vários domínios. Pior que se um destes jovens imigrantes desempregados for transformista à noite, eu acho que isso é capaz de ser insuportável em termos de transição. E é curioso que a juventude é de facto um período, esse período de transição é um período marcado por alguma, isso é referido também no livro, alguma angústia, algum desespero relativamente ao futuro, uma perspectiva do futuro segundo a qual aparentemente o futuro nem sequer existe. E a nossa sociedade hoje parece dar-lhes razão, parece garantir-lhes que não há futuro nenhum. O que é que o jovem faz? A sociedade dá-lhe razão e ele queixa-se na mesma. Isto são pessoas que são difíceis de agradar. Os românticos adoravam isto. Adoravam que a sua paisagem interior fosse igual à paisagem exterior. O jovem não. E, portanto, enfim, lá está. É gente que é desagradável. O aspecto mais interessante, é nesse que eu queria entrar. Isto são pessoas que estudaram mesmo os jovens. E esta gente mirou e remirou os jovens de todos os pontos de vista. Andou a virá-los e a ver todos os aspectos do jovem. E porquê é que isso é curioso? Porque depois de ler o livro, nós achamos mais graça ao discurso dos médias sobre os jovens.
Porque constatamos, depois de ler o livro, que as pessoas que nos média normalmente se referem aos jovens não fazem ideia do que os jovens são. E isso tem um efeito humorístico muito interessante. Eu lembro-me que, em 2009, a Comissão Nacional de Eleições incorreu nesse erro, pronunciando-se acerca dos jovens sem saber exatamente o que um jovem era. Eram anúncios que se destinavam a fazer com que os jovens se empenhassem mais na política. Há capítulos aqui sobre isso, sobre o envolvimento político dos jovens. E os anúncios já tratavam os jovens por tu. Isso é um must. Sempre que alguém nos médias fala sobre para os jovens, trata-os por tu. E isso, até certo ponto, eu simpatizaria com essa ideia, porque eu sou do tempo. Desculpem, eu sou do tempo em que, sempre que eu sou como a minha avó, fico esquisito, mas eu sou do tempo em que os partidos tratavam as pessoas por tu. No meu tempo, até o CDS dizia vota CDS. Hoje até o PCP diz vote PCP. E eu acho que isso deu-se porque, ao mesmo tempo que a canalha foi promovida a jovens, o povo foi despromovido a pessoas. E uma coisa é falar com o povo, dizer, vota CDU. As pessoas são muitas e a gente não sabe exatamente, há uma certa cerimónia em tratar com tanta gente. E por isso os partidos todos passaram a tratar as pessoas por você. Os jovens não. Os jovens são tratados por tu, mas não por uma espécie de intimidade democrática, é só porque não se trata os animais de estimação por você. E os jovens, sempre que aparecem representados num anúncio, por exemplo, como esse, são uma espécie de intermédio entre um animal de estimação e uma pessoa a sério. Fazem umas habilidades e nesse anúncio específico, era um anúncio sobre a participação dos jovens na política, e o que acontecia era, entrava um jovem, evidentemente andrajoso, porque os jovens vestem-se andrajosamente, num alfaiate. E o alfaiate, o que o anúncio dizia era, não escolheste a roupa em tempo útil, portanto, no mundo deste jovem, uma pessoa ou escolhia a sua roupa num determinado prazo, ou a escolha passava a ser irreversível e era tomada pelo alfaiate, e o alfaiate escolhia a roupa por ele. Portanto, o jovem entrava andrajoso e saía com um impecável fato e gravata. E a moral era, não deixes que os outros decidam por ti. Não se percebia porquê, porque ele saía mais bem vestido do que entrava. Portanto, era mais vantajoso que outros escolhessem por ele do que sendo ele a escolher. O segundo aspecto em que o anúncio não funcionava era, a democracia é exatamente isso. Eu adoro a democracia, nunca ganhei o candidato em que eu votei. Nunca. É um amor não correspondido. Eu gosto muito da democracia, a democracia não tem especial preço por mim. Em quem eu voto nunca ganha. Mas eu adoro que isso aconteça. Uma pessoa decidir por nós é ditadura. A maioria decidir é democracia. Não é? É assim que isso funciona. É por isso que eu voto com tanta tranquilidade em quem vota. É porque sei, tenho a certeza que eles não vão ganhar. E, portanto, eu acho que até teria dificuldade em suportar o fardo de ter sido eu a fazer estas escolhas. Foram vocês. Eu não tenho nenhuma culpa nisto. E, portanto, era isso, sintetizando, é muito interessante, após a leitura do livro, constatar o modo como a representação dos jovens na comunicação social, por exemplo, é feita por gente que precisava de ler este livro. Sobre o Guerra e Paz, estou brincando. Muito obrigado.